E é hora de falar de esporte no Balanço Geral, porque o Santos joga neste domingo às 4 horas da tarde contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O time carioca vem pressionado, já que perdeu a liderança para o Palmeiras, mas ainda briga pelo título. Só que o Santos também está sob pressão, e é sobre esse assunto que eu converso aqui no estúdio com o jornalista Alex Frutuoso. Boa tarde para você, Alex. O que aconteceu para o santista ficar ainda mais preocupado? Boa tarde, Valéria. Você nem vai acreditar no que eu vou dizer. O santista está chateado porque o Corinthians perdeu. Perdeu de 5-1 para o Bahia ontem à noite. Se o Corinthians tivesse... Coisas do futebol. Pois é, se o Corinthians tivesse vencido, o Bahia tinha ficado ainda a 4 pontos de distância do Santos. Como ele ganhou um jogo que muita gente não imaginava, ainda mais da forma como foi uma goleada, né? O Bahia se juntou ao Vasco e ao Cruzeiro com 41 pontos. Ou seja, o Santos está a 1 ponto do Z4. Então precisa somar ponto, pelo menos contra o Botafogo. E depois, na quarta-feira, tem um jogo aí na Vila Belmiro, já com ingressos esgotados, contra o Fluminense, para tentar ir para as últimas 2 rodadas do campeonato um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado. Mas essa derrota do Corinthians foi inesperada e vai aumentar a pressão em cima do Santos por pontuar. Ganhar o jogo seria o ideal no Rio de Janeiro, né? Mas o empate também é aceitável diante das circunstâncias. Pois é, o futebol tem essas surpresas, né, Alex? Mas é importante, né, a gente dizer aí, né, que o time tem que estar bem preparado, né, para essa partida, né? Como é que está aí, como é que está a equipe? Bom, o Santos teve a data FIFA, né? Teve essa semana, teve 10 dias para treinar, né? E o Marcelo Fernandes teve algumas dificuldades. Por exemplo, o Dodô não foi relacionado para a partida. Ele era fundamental para montar um esquema com 3 zagueiros. Ele acabou não indo para o Rio de Janeiro. Compensação, tem o Soteldo volta. Havia uma preocupação, ele chegou a ficar um tempo fora por um desconforto muscular, mas jogou as 2 partidas da data FIFA pela seleção da Venezuela. O Tomás Rincon, que é o outro venezuelano, fez o primeiro jogo, voltou. Este sim tem uma lesão, está fora. Talvez até para a partida contra o Fluminense não fique à disposição. Então são as dificuldades. A gente não tem ainda a real noção de que time que o Marcelo Fernandes vai escalar, se ele pode colocar o Camacho como terceiro zagueiro, se ele vai manter um 4-4-2. Mas vai ter o Marcos Leonardo, vai ter o Soteldo, enfim. O Lucas Lima talvez seja titular também desse jogo. E ele reclamou muito nas últimas partidas do desgaste, do cansaço. Teve uma semana que o Santos fez 3 jogos, um na segunda, um na quinta e um no domingo. Então teve esse período para descansar o elenco, ver se o pessoal recuperou o fôlego, porque vai precisar. Botafogo foi líder do campeonato durante muito tempo. O negócio está brabo lá, porque o Botafogo, como eu disse, perdeu a liderança para o Palmeiras e hoje amanheceu lá com pichação, com protesto contra o dono do clube, que é o John Textor, né, que é o dono do Crystal Palace também da Inglaterra. Então o clima lá no Rio de Janeiro vai estar pesado. O Santos vai ter que talvez aproveitar esse nervosismo do Botafogo para, quem sabe, fazer um golzinho lá e mudar a cara da partida. Pois é, uma partida fora de casa, né? Mas o que o Santos tem aí, né, de vantagem para esse jogo, Alex? Olha, Val, difícil dizer, porque esse Campeonato Brasileiro talvez seja um dos mais equilibrados dos últimos anos. A disputa pelo título tem 6 times e a disputa pelo rebaixamento, a página 2 do campeonato, ou seja, do 11º para baixo, todo mundo corre risco. Quem não tem o que se preocupar no campeonato, basicamente, é o São Paulo e o Fluminense. Né? Os outros todos têm objetivo. O Atlético Paranaense, que aliás joga com o Vasco hoje, pode brigar por Libertadores. Quer dizer, tem outro time que não tem mais nada para fazer no campeonato, que é o América Mineiro. O Curitiba também. Esses 2 times já sacramentaram ainda para a segunda divisão. Mas os outros todos têm algo a procurar no campeonato. Aliás, esse jogo de hoje, Atlético Paranaense e Vasco, ele é fundamental para as pretensões do Santos. Porque está tudo muito interrelacionado. Se o Vasco perder hoje, ele vai com necessidade de ganhar do Corinthians na quarta-feira, porque vai haver esse confronto direto. O Vasco ganhando, ficam os 2 com 44, ficam próximos, o Santos está ali com 42, ou seja, traz mais um time para a briga, que é o Corinthians, que ninguém imaginava. O próprio Fortaleza, que vai enfrentar o Palmeiras também, pode entrar nessa disputa mais direta. Então o Santos tem que fazer o que estava fazendo, jogar fora de casa como tem feito, porque tem jogado melhor longe da Vila do que dentro. As últimas 2 partidas empatou com o Cuiabá e com o São Paulo, mas ganhou do Palmeiras, ganhou do Bahia, ganhou
do Flamengo fora de casa, ganhou do Goiás, que era um confronto direto, então precisa repetir o desempenho fora, conquistar ponto e depois tentar sacramentar aí nas últimas 3 rodadas a permanência na primeira divisão. E foi o que você falou, né, Alex? Chega essa época do ano, a equipe, né, está bem cansada, então tem que saber lidar com isso também, né? No caso, o técnico aí pretende poupar alguém? Não tem como. Se ele fizesse, os caras jogam ele pela janela, pelo amor de Deus. Não tem como poupar ninguém, não. Já está poupando quem está machucado, quem está lesionado. E esse é um problema de quem tem elenco curto, elenco mal construído, elenco que foi contratado sem critério. E esse foi um grande erro da direção do Santos. Hoje, alguns jogadores não têm substituto. O próprio Tomás Rincon, que está fora, ele tem um substituto que é o Rodrigo Fernandes, mas tem característica diferente, tem um outro jeito de jogar. Então, o Santos hoje está sentindo o peso do mau planejamento do ano. O time tem carência, o time tem 3 laterais direitos que não jogam. Joga um atacante improvisado lá, que é o Lucas Braga, né? A zaga tem 2 jogadores, o Messias e o Joaquim, que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Se um tomar, não joga na próxima. Qual é o substituto? O menino de 17 anos, o Jair, que acabou de voltar de uma lesão de joelho, que não tem condição de jogar 90 minutos. Então, na base da fé e da força de vontade aí nessa reta final do Brasileiro. É verdade, Alex. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Valeu, Val. Até a próxima.